Existe uma conversa que acontece milhares de vezes, todos os dias. Ela influencia as decisões que você toma, a forma como você reage aos problemas, o jeito como enxerga as outras pessoas e principalmente a maneira como você enxerga a si mesmo. O curioso é que quase ninguém presta atenção nela, porque essa conversa parece tão natural que nós acabamos acreditando que ela simplesmente faz parte de quem nós somos. Às vezes ela acontece apenas dentro da sua cabeça, às vezes escapa pelos seus lábios. Você está dirigindo sozinho, caminhando pela rua ou tentando resolver um problema e sem perceber diz alguma coisa em voz alta. Calma, não era isso. Espera, pensa direito. Como eu pude esquecer isso? Você já tenha parado no meio de uma frase e olhado ao redor para ver se alguém ouviu. Talvez até tenha sentido vergonha, porque existe uma ideia muito comum de que falar sozinho é estranho. Como se apenas pessoas excêntricas, muito solitárias ou emocionalmente instáveis fizessem isso. Mas a psicologia mostra algo muito diferente. Na verdade, conversar consigo mesmo é um dos comportamentos mais naturais da mente humana. A verdadeira pergunta nunca foi por que algumas pessoas falam sozinhas. A pergunta realmente interessante é outra. Com quem você está falando quando fala sozinho? Pode parecer uma pergunta filosófica, né? Mas ela revela algo profundo sobre a forma como o cérebro funciona. Porque nós não pensamos apenas em palavras, nós pensamos em perspectivas. Existe uma parte da mente que faz perguntas, outra que responde, uma que critica, outra que tenta justificar, uma que sente medo e a outra que tenta acalmar. É quase como se existisse uma pequena mesa de reunião acontecendo dentro da nossa cabeça o tempo inteiro. E cada voz tenta convencer as outras de que está certa. Talvez seja exatamente por isso que algumas decisões pareçam tão difíceis. Você não está escolhendo apenas entre duas opções, você está ouvindo diferentes versões de si mesmo tentando assumir o controle. Olha só que interessante. Quando nós vemos alguém conversando sozinho em voz alta, isso chama nossa atenção imediatamente. Mas ninguém estranha quando essa mesma conversa acontece em silêncio, mesmo que ela esteja acontecendo exatamente agora, enquanto você escuta este vídeo. Talvez uma parte da sua mente esteja pensando: ah, isso faz sentido. Outra parte talvez esteja respondendo: e será? Outra esteja tentando lembrar de alguma situação parecida. Essa conversa nunca para. Ela apenas muda de volume. E existe um detalhe que torna tudo ainda mais interessante. Essa voz não nasceu pronta, ela foi construída. Durante anos, o cérebro observou pessoas importantes, pais, professores, familiares, amigos, e começou a registrar muito mais do que palavras. Registrou a maneira como essas pessoas interpretavam o mundo, como elas reagiam aos erros, como lidavam com o medo, como respondiam ao fracasso, como ofereciam apoio ou como criticavam. Sem perceber, o cérebro foi aprendendo uma linguagem e começou a utilizá-la sozinho. Talvez seja por isso que algumas pessoas conversem consigo mesmas de uma maneira extremamente gentil, enquanto outras parecem viver acompanhadas por um crítico que nunca fica em silêncio. Mas ainda não vamos chegar aí, porque antes existe algo importante para entender. Na maioria das vezes, falar sozinho não significa que você perdeu o contato com a realidade. Na verdade, pode significar exatamente o contrário. Pode ser o cérebro tentando organizar uma realidade complexa demais para permanecer apenas em pensamento. Imagine tentar organizar uma estante completamente bagunçada. Enquanto tudo continua empilhado, é difícil enxergar qualquer coisa. Mas basta você começar a retirar os objetos e colocá-los diante dos olhos, que a organização fica muito mais fácil. Com os pensamentos, acontece algo parecido. Então, enquanto eles permanecem apenas dentro da mente, eles podem parecer confusos, misturados,
acelerados. Quando eles são colocados em palavras, algo muda. É como se o cérebro finalmente conseguisse olhar para eles de fora. Então, talvez por isso você já tenha vivido uma situação curiosa. Você estava tentando resolver um problema durante horas, pensava assim, parar. Aí nada fazia sentido, e aí você começou a explicar esse problema em voz alta, talvez para outra pessoa, talvez para ninguém. E no meio da explicação, encontrou a resposta. Ah, como se ela sempre estivesse estado ali, mas só pudesse ser vista depois que ganhou uma forma. Esse é um dos motivos pelos quais tantas pessoas falam sozinhas sem perceber. Não porque elas estejam perdidas, mas porque o cérebro, em alguns momentos, pensa melhor quando consegue ouvir a si mesmo. E isso nos leva a uma descoberta ainda mais interessante, porque organizar pensamentos talvez nem seja a principal função dessa conversa. Existe outra, muito mais silenciosa, muito mais importante. Na verdade, essa conversa pode estar moldando a forma como você enfrenta praticamente todas as situações da sua vida. E isso depende muito menos do fato de você falar sozinho e muito mais da maneira como essa voz escolheu falar com você. Existe um movimento em que essa conversa deixa de servir apenas para organizar pensamentos, ela começa a organizar emoções. Então, talvez você já tenha percebido isso. Você recebe uma notícia difícil, comete um erro, fica ansioso antes de uma apresentação, ou sente que perdeu completamente o controle de uma situação. E nesses momentos, quase sempre surge uma voz. Às vezes, ela diz: respira. Você consegue? Vamos resolver uma coisa de cada vez? Mas nem sempre. Para algumas pessoas, essa voz parece ter escolhido um papel completamente diferente. Ela diz algo do tipo: você estragou tudo, você nunca aprende. Como você conseguiu fazer isso de novo? Porque por fora, duas pessoas podem parecer extremamente parecidas. As duas estão caminhando sozinhas, as duas estão falando consigo mesmas, as duas estão tentando resolver um problema, mas por dentro vivem experiências completamente diferentes. Uma está sendo acompanhada, a outra está sendo julgada. E talvez essa seja a primeira grande pergunta deste vídeo. Quando a voz dentro da sua cabeça aparece, ela tenta ajudar você ou tenta convencer você de que nunca será suficiente. Essa diferença muda completamente a função do diálogo interno, porque conversar consigo mesmo nunca foi o problema. O problema é o tipo de relacionamento que você desenvolveu com essa voz. Pense em uma criança aprendendo a andar de bicicleta. Ela cai. Aí ela olha para o adulto ao lado. Agora imagine dois cenários. No primeiro, o adulto diz: levanta, você caiu porque está aprendendo. Vamos tentar outra vez. No segundo caso, né, o outro adulto dá uma resposta diferente do tipo: como você consegue ser tão desastrado? Presta atenção, você faz tudo errado. O que muda não é apenas aquele momento. O que muda é a voz que essa criança carregará consigo durante muitos anos. Porque o cérebro faz algo fascinante. As vozes mais importantes da nossa infância raramente desaparecem. Elas mudam de endereço. Com o tempo, elas deixam de vir de fora e passam a morar dentro de nós. Talvez seja por isso que algumas pessoas conseguem oferecer tanta compreensão aos outros, mas não conseguem oferecer a mesma compreensão para si mesmas. É como se existissem duas medidas diferentes, uma para o mundo e outra para o próprio coração. E existe um detalhe ainda mais curioso aqui. Essa voz nem sempre fala. Às vezes ela apenas faz perguntas, do tipo: será que eles gostaram de mim? Será que eu estou exagerando? Será que eu falei alguma coisa errada? Essas perguntas parecem inocentes, né? Mas elas revelam algo importante. O diálogo interno não serve apenas para pensar, ele serve para interpretar a realidade.
É como um narrador invisível. Duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação. Uma mensagem que demorou para ser respondida, diferente durante uma conversa, no trabalho, o acontecimento é o mesmo, mas o narrador muda completamente a história. Para uma pessoa, o atraso significa apenas que o outro estava ocupado. Para outra, significa rejeição. Para uma, o erro é a oportunidade de aprender. Para outra, é a confirmação de que nunca será boa o suficiente. O cérebro não reage apenas aos fatos, ele reage ao significado que atribuímos a eles. E esse significado costuma nascer justamente nessa conversa silenciosa. Talvez seja por isso que duas pessoas vivendo vidas muito parecidas possam experimentar níveis completamente diferentes de sofrimento. Não porque uma tenha mais problemas, mas porque cada uma conversa consigo de uma maneira diferente. Existe uma outra situação em que essa voz costuma aparecer com muita força. Depois de uma interação social, você chega em casa, fecha a porta e de repente a conversa começa. Ai, eu deveria ter respondido aquilo. Por que que eu disse essa frase? Será que perceberam que eu estava nervosa? É como assistir novamente ao mesmo filme, sabe? Só que tentando editar o roteiro. O cérebro faz isso porque existe uma necessidade profundamente humana, a necessidade de encontrar encerramento. Então, quando nós sentimos que uma conversa ficou incompleta, ele continua trabalhando nela, criando respostas melhores, imaginando cenários, ensaiando futuros encontros. À primeira vista, isso parece apenas excesso de pensamento, mas existe algo mais profundo acontecendo. O cérebro está tentando recuperar uma sensação de controle, porque aquilo que já passou não pode ser mudado, pode ser reorganizado dentro da nossa memória. É por isso que tantas pessoas ensaiam conversas que talvez nunca aconteçam. Elas discutem com alguém que nem está presente. Elas explicam coisas para uma cadeira vazia, para a parede, por exemplo. Elas respondem perguntas que ninguém fez. Quem olha de fora pode achar estranho, mas muitas vezes aquilo é apenas uma mente tentando terminar uma conversa que emocionalmente nunca terminou. E outra função dessa voz que poucas pessoas percebem, ela também serve para dirigir a nossa atenção. Talvez você já tenha visto um atleta dizendo para si mesmo: concentra, ou alguém estudando e repetindo só mais um pouco, ou uma pessoa tentando montar um móvel e dizendo: calma, primeiro essa peça. Essas frases parecem simples, elas fazem algo extremamente importante. Elas transformam o pensamento em direção. É quase como se por alguns segundos você deixasse de ser apenas quem executa a tarefa e se tornasse também quem conduz. Então, o cérebro responde muito bem a esse tipo de comando, porque ouvir uma instrução em voz alta torna aquele objetivo mais concreto. É como se uma parte da mente assumisse o papel de guia, de líder. Mas isso nos leva a uma descoberta ainda mais importante. Essa voz consegue orientar, ela também consegue limitar. Se ela pode dizer vai lá, continua. Ela também pode repetir, desista. Se ela pode dizer, respira. Ela também pode dizer, você nunca consegue. E talvez seja exatamente aqui que exista a diferença mais importante de todas. O problema nunca foi existir uma voz dentro da sua cabeça. Todos nós temos uma. A verdadeira pergunta é outra. Quem ensinou essa voz a falar do jeito que ela fala hoje? A resposta para essa pergunta pode mudar completamente a forma como você entende não apenas os seus pensamentos, mas a relação inteira que construiu consigo mesmo. Talvez essa seja a descoberta mais importante de todo este vídeo. O problema nunca foi existir uma voz dentro da sua cabeça. Na verdade, ela sempre esteve lá e provavelmente sempre vai estar. A verdadeira questão é outra.
Que tipo de companhia essa voz se tornou para mim? Existe uma diferença enorme entre conversar consigo mesmo e viver sendo observado por um juiz que nunca descansa. Imagina duas pessoas enfrentando exatamente o mesmo desafio. As duas cometeram um erro importante. As duas sentiram vergonha. As duas sabem que poderiam ter feito melhor. Quando a conversa começa, algo muda completamente. A primeira voz diz: Isso foi difícil. Vamos entender o que aconteceu. A segunda responde: Você estraga tudo. Era óbvio que isso ia acontecer. O erro foi exatamente o mesmo. O cérebro de cada uma dessas pessoas viverá experiências completamente diferentes. Porque o diálogo interno não descreve apenas a realidade, ele constrói a realidade emocional que acompanha essa experiência. É curioso pensar nisso, né? Porque nós prestamos muita atenção às palavras que outras pessoas dizem para nós, só que raramente nós percebemos as palavras que repetimos para nós mesmos todos os dias. E existe um detalhe fascinante aqui. Quanto mais uma frase é repetida, menos ela parece uma opinião. Depois de algum tempo, ela começa a parecer um fato. Se você repetir durante anos, eu sou desorganizado, eu nunca consigo terminar nada, eu sempre estrago tudo, essas frases deixam de soar como interpretações e passam a funcionar como lentes. O que acontece começa a ser observado através delas. Quando algo dá certo, você pensa que foi sorte. Quando algo dá errado, você acredita que finalmente apareceu a prova de quem sempre foi. É assim que uma simples frase pode se transformar em identidade. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas tenham tanta dificuldade para acreditar em elogios. Quem diz, ai, você foi muito bem, parabéns. A voz interna responde imediatamente, educado. Quando alguém demonstra carinho, ela sussurra: se essa pessoa me conhecesse de verdade, mudaria de ideia. O que está acontecendo? A voz já não conversa apenas com você, ela começa a conversar por você. Ela responde antes que você responda. Ela interpreta antes que você interprete. Ela decide antes que você decida. E aos poucos passa a ocupar um espaço tão grande que você deixa de perceber que existe uma conversa acontecendo. Você acredita que aquilo é simplesmente a realidade, mas talvez exista uma pergunta capaz de interromper esse processo. Uma pergunta extremamente simples. Quando essa voz fala com você, ela parece alguém tentando ensinar ou alguém tentando vencer uma discussão? Pensa na maneira como você falaria com uma criança que acabou de cometer um erro. Ela derrubou um copo, errou uma conta, perdeu uma competição, esqueceu uma tarefa importante. Você olharia para essa criança e diria o quê? Você nunca aprende? Você só faz besteira? Não adianta tentar? Provavelmente não. Porque nós sabemos intuitivamente que esse tipo de linguagem não ajuda ninguém a crescer. Então, por que tantas vezes nós aceitamos essa linguagem quando ela é dirigida a nós mesmos? Talvez porque essa voz tenha aprendido a acreditar que dureza produz força. Mas a psicologia mostra algo curioso. Pessoas que desenvolvem um diálogo interno mais compassivo não costumam se tornar menos responsáveis, muito pelo contrário, elas tendem a persistir mais, aprendem melhor com os erros, recuperam-se mais rapidamente dos fracassos, porque existe uma diferença enorme entre responsabilizar alguém e humilhá-lo. A primeira atitude produz crescimento, a segunda produz medo. E o cérebro aprende muito pouco quando está ocupado apenas tentando sobreviver ao medo. Talvez seja por isso que algumas pessoas passem anos tentando silenciar essa voz, mas talvez esse nunca tenha sido o objetivo, porque tentar eliminar completamente o diálogo interno seria como tentar eliminar a própria capacidade de refletir. O caminho parece ser outro. Não silenciar a conversa, transformar a qualidade dela.
Nós escolhemos cuidadosamente as pessoas que permitimos entrar na nossa casa. Nós prestamos atenção em quem influencia os nossos filhos. Nós selecionamos amizades, protegemos quem amamos de palavras destrutivas, mas existe uma pessoa que nós escutamos mais do que qualquer outra durante toda a nossa vida. Nós mesmos. E quase nunca perguntamos de onde essa voz aprendeu a falar. Talvez algumas das frases que hoje parecem tão naturais nunca tenham sido realmente suas. Talvez elas tenham começado como um tom de um professor, a impaciência de um adulto, a crítica constante de alguém importante. O cérebro faz isso o tempo inteiro. Ele transforma vozes externas em diálogos internos. Não porque ele queira machucar você, mas porque ele acredita que repetir aquilo aumentará as suas chances de evitar novos erros. Só que existe um problema aqui. O cérebro não distingue perfeitamente proteção e repetição. Às vezes, ele continua repetindo estratégias que fizeram sentido anos atrás, mesmo quando elas já não ajudam mais. E talvez seja exatamente aqui que uma mudança possa começar. Não tentando vencer a voz, mas começando a observá-la, porque existe uma enorme diferença entre ser a voz e escutá-la. No momento em que você percebe, isso é um pensamento, algo muda. Pela primeira vez, existe espaço entre você e aquilo que está sendo dito. E nesse espaço nasce uma possibilidade. A possibilidade de responder, não automaticamente, mas conscientemente. Então, talvez seja uma das formas mais profundas de liberdade psicológica, que é não controlar todos os pensamentos, mas escolher quais deles merecem continuar conduzindo a sua vida. No fim das contas, talvez falar sozinho nunca tenha sido o verdadeiro assunto deste vídeo. O verdadeiro assunto sempre foi companhia. Porque todos nós passaremos mais tempo conosco do que com qualquer outra pessoa neste mundo. Isso significa que a relação mais longa da sua vida será inevitavelmente a relação que você constrói com a própria voz. A pergunta é: ela faz dessa convivência um lugar seguro ou um lugar onde você precisa se defender o tempo inteiro? Resposta: explique muito mais sobre a sua paz do que qualquer teste de personalidade. E existe uma última imagem que vale a pena guardar aqui. Imagina que durante toda a sua vida uma criança caminhasse ao seu lado. Ela ouviria absolutamente tudo o que você diz para si mesmo. Cada crítica, cada incentivo, cada julgamento, cada palavra de esperança. Depois de alguns anos, essa criança começaria a acreditar que aquela é a forma correta de falar consigo mesma. Agora, faça uma pergunta silenciosa. Se essa criança fosse alguém que você ama profundamente, você permitiria que ela aprendesse a conversar consigo do mesmo jeito que você conversa consigo hoje? Talvez essa seja a pergunta mais importante de todo este vídeo, porque ela revela uma verdade difícil de ignorar. A voz dentro da sua cabeça continuará existindo, mas a maneira como ela fala ainda pode mudar. Se esse vídeo fez você prestar atenção em uma conversa que normalmente passa despercebida, eu quero te deixar uma reflexão aqui. Qual é a frase que a sua voz interna mais repete? E mais importante ainda, você acredita que essa frase nasceu em você ou que alguém a ensinou para sua mente muito antes de você perceber que ela estava sendo repetida? Porque existe algo profundamente libertador em descobrir isso. Nem toda voz que mora dentro da sua cabeça é a voz do seu verdadeiro eu. Às vezes, ela é apenas o eco de alguém que passou pela sua história. E talvez amadurecer seja justamente aprender a distinguir uma da outra. Esse vídeo falou com você? Então se inscreva no canal, me ajude a levar esse conhecimento para mais pessoas. A minha meta, a nossa meta é criar uma comunidade aqui de pessoas que querem ser cada dia melhores, que querem se desenvolver, que querem trabalhar o autoconhecimento. Então, me ajude
a chegarmos a 10.000 inscritos aqui. Dá uma olhada na descrição desse vídeo, eu deixei ali o link, com alguns livros que eu escolhi a dedo, que te ajudam a trabalhar esse autodesenvolvimento, a se tornar uma pessoa melhor, ok? Muito obrigada por assistir e te vejo no próximo vídeo.